Noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro semanal que acontece toda quarta-feira aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. E a gente se encontra aqui toda quarta-feira, né? O nosso encontro semanal, nosso momento de conversar sobre TDAH, de aprender um pouco mais sobre TDAH, da gente poder aprender juntas, né? Sobre criação de filhos com TDAH. Oi, Simone! E toda quarta-feira a gente está aqui 19 horas conversando um pouquinho. E nesse mês de fevereiro, né? Na verdade, no mês de janeiro e fevereiro, nós estamos lendo o livro Educação Não Violenta. Nós estamos aí no nosso Clube do Livro TDAH, que ele está, na verdade, acontecendo lá no nosso grupo do WhatsApp de mães de crianças com TDAH, que é um grupo gratuito para que você, mãe de TDAH, tenha uma rede de apoio. E lá nós estamos no nosso Clube do Livro TDAH com o livro Educação Não Violenta, da Elisama Santos. Estamos lendo esse livro juntas, cada semana um capítulo. E aqui na quarta-feira, no nosso Papo de Mãe TDAH, nós conversamos sobre o capítulo da semana, tiramos dúvidas, né? Falamos um pouco sobre o ensinamento do livro aplicado à questão do TDAH. Então a gente sempre está aqui e hoje nós vamos entrar no quarto capítulo, onde a gente vai falar principalmente, né, sobre autonomia e a importância da gente criar as crianças com foco nessa autonomia. Criar as crianças pensando que tudo que a gente faz hoje é semente para os frutos que a gente quer colher mais para frente. Então esse é o grande objetivo, né, desse capítulo e é o objetivo desse nosso Clube do Livro TDAH também. Deixa eu ver aqui. Como fazer parte do grupo? Olha, esse grupo do WhatsApp é um grupo para mães de TDAH, ok? Então, quem é mãe de TDAH, ou avó, ou tia, né? Mulher, porque é um grupo para mulheres. A gente tem um grupo, até um grupo para família lá no Facebook, mas esse grupo no WhatsApp é especificamente para mães de TDAH, tá bom? Mas se você é professora, é psicopedagoga ou é psicóloga e quer também ter um grupo sobre TDAH, eu tenho um grupo no Telegram, tá bom? Então, deixa eu ver quem foi que me perguntou. Psicopedagoga Josi. É isso? Acho que acertei. Se você for mãe de TDAH, é só você clicar no link da minha bio, aqui do Instagram, que você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, tá? O link do grupo do WhatsApp, e aí você clica nesse link e você vai ser redirecionada lá pro nosso grupo do WhatsApp. Se você for profissional e quer um grupo também sobre TDAH, você me chama no direct que eu te envio o link do nosso grupo que eu tenho para profissionais, tá bom? Que aí ali... Então, eu tenho um grupo para profissionais. Inclusive, tem um perfil aqui no Instagram, não sei se você já me segue lá, o arroba, deixa eu colocar aqui para vocês, arroba TDAH para profissionais. Esse arroba TDAH para profissionais, ele é focado na questão clínica e pedagógica do TDAH, tá bom? E aí a gente tem lives específicas para profissionais, a gente tem um grupo no Telegram. Então, lá nesse perfil, né, TDAH para profissionais, no link da minha bio, tem o link para o grupo do Telegram, tá? E aí você pode participar lá. Nós vamos também ter o Clube do Livro TDAH lá para os profissionais, mas só mais pro finalzinho do mês, tá bom? Lília, seja bem-vinda, boa noite. Lucília, muito bom ter vocês aqui. Então, lembrando, nós estamos hoje no capítulo 4, vamos falar sobre autonomia e a importância, né, da gente criar filhos pensando nessa autonomia. Na semana passada e na semana retrasada, né, nas semanas anteriores que a gente
falou sobre o capítulo 1, falou sobre o capítulo 2, o capítulo 3. A gente frisou muito a questão da gente ter consciência sobre que tipo de educação a gente está oferecendo para as crianças, né? Então, será que o meu objetivo ao educar meu filho está condizente com as estratégias que eu estou utilizando? Com a comunicação que eu estou desenvolvendo com ele? Porque eu posso estar querendo colher manga no futuro e estar plantando abacate, né? Eu posso estar querendo colher no futuro um filho autônomo, que saiba fazer boas escolhas, que corra atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Que tenha um comportamento mais proativo, que realize, né, as suas vontades, né? E realize os seus projetos. Eu posso estar querendo isso, posso estar querendo colher esse fruto lá na frente com meu filho, mas será que o que eu estou fazendo hoje, em termos de educação, né, a forma como eu estou me comunicando com ele, será que vai gerar esse fruto mais na frente? Porque se eu hoje tenho um filho que eu faço tudo por ele, eu dou tudo na mão, né? Ele já chega em casa, tem roupa, comida, roupa... comida e roupa lavada, né? Cama, comida e roupa lavada. E ele não precisa se esforçar para nada, ele não vivencia as consequências das suas escolhas, ele não vivencia as frustrações da vida, né? Não tem as suas responsabilidades no dia a dia. Se eu faço tudo para o meu filho, como eu posso querer que ele no futuro seja uma pessoa realizadora, seja uma pessoa que vá fazer as coisas acontecer, né? Acontecerem, que vai buscar os seus sonhos, realizar seus projetos, que seja proativa, que tenha autonomia. Então a gente precisa sim ter esse momento de parar, pensar, né, que tipos de sementes eu estou lançando hoje nessa terra fértil, né, que é a criança, para que mais para frente eu consiga colher frutos, né, os frutos que eu desejo. É claro que quando a gente fala de educação de filhos, não existe algo certo, né? A gente não tem controle sobre isso. Então não quer dizer que eu fiz tudo certinho, então vai acontecer isso, isso, isso. Não, infelizmente ou felizmente, a gente não tem esse controle absoluto dos resultados. Mas a gente sabe que existe uma lei na natureza, né? Que é a lei da semeadura, né? Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E quando a gente planta, por exemplo, coisas boas, a gente colhe coisas boas. Quando a gente planta coisas ruins, a tendência é a gente colher coisas ruins. Então, a probabilidade do seu filho ser uma pessoa autônoma, proativa, que corra atrás dos seus sonhos, que corra atrás da realização dos seus projetos, a probabilidade dele ser assim é muito maior quando você, desde pequeno, já cria ele dessa forma, né? Já desenvolve essa habilidade, do que ele ter lá na vida adulta que correr atrás do prejuízo, né? Vai ficar muito mais difícil para ele. Então, a probabilidade ela acaba jogando contra ou a favor, dependendo daquilo que a gente está plantando hoje. E esse livro, na verdade, ele é todo falando sobre isso, né? Que semente nós estamos plantando, que tipo de nutrientes nós estamos colocando nessa semente que a gente plantou, né? Que tipo de adubo, que tipo de nutrientes a gente está colocando ali, né? Para que essa semente possa germinar, crescer e mais para frente dar frutos. E o capítulo 4, que o título dele é Preparando para a Vida, ele vai falar sobre essa autonomia, né? Da gente educar as crianças não pensando no aqui e agora simplesmente, mas pensando no futuro, né? Pensando no que essa criança mas também no que ela vai se tornar, porque a educação é um processo. Muitas coisas a gente vai ver hoje, muitas coisas a gente vai colher hoje, mas a maioria das sementes que a gente vai lançar nessa terra fértil, que é uma criança, a gente só vai colher a médio e longo prazo. Então, esse capítulo 4 fala sobre isso, traz algumas reflexões e eu vou aqui
compartilhar com vocês algumas dessas reflexões para que a gente possa conversar e, claro, aplicando a questão do TDAH. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, sinta-se à vontade. A gente está aqui para bater papo, né? Porque o nosso quadro é Papo de Mãe TDAH e nós estamos aqui para conversar mesmo, tá? Lembrando, você que é mãe de TDAH, lá no nosso grupo do WhatsApp, toda semana a gente começa a ler um capítulo do livro. Nós estamos no quarto capítulo desse livro aqui, ó. Educação Não Violenta, da Elisama Santos. Lá no nosso grupo do WhatsApp tem o PDF do livro, para quem não tem, né, não tem o livro físico. E toda semana eu coloco lá no grupo um e-book com o resumo da semana, com o resumo do capítulo da semana, né, com alguns comentários meus, né, algumas informações que eu vou acrescentando ali, através da minha leitura, né, da minha releitura do capítulo. E toda quarta-feira a gente está aqui para bater um papo, conversar sobre aquele capítulo, tirar dúvidas, enfim, e aprender juntas, tá? Então sejam muito bem-vindas mais uma vez e vamos seguir. O livro, ele começa, o capítulo, né, 4, ele começa falando o seguinte, que o conceito de infância, ele é um conceito que ele vem mudando ao longo do tempo. Há um tempo atrás, claro que isso, em alguns momentos, isso ainda existe, tá? Mas um tempo atrás, as crianças, elas eram vistas como mini-adultos. Então, a criança, ela não tinha muito essa ideia de que ela estava em desenvolvimento. Então, se olhava para a criança como se ela fosse um mini-adulto. E se esperava dela comportamentos e atitudes condizentes a isso, né? Tanto é que a gente sabe que, né, um tempo atrás, quando você já entrava ali no período da adolescência, já podia casar, enfim, já podia trabalhar e muitas coisas. E cada vez mais a sociedade vai mudando esse conceito de que criança é um mini adulto, entendendo que a criança, ela está num processo de desenvolvimento. Então, a infância é um estágio de desenvolvimento, né? E que ela vai passar por muitos outros na vida toda, até morrer. Mas que cada vez mais essa criança está sendo vista como alguém que precisa de cuidado. Alguém que precisa ser cuidada, alguém que precisa ser protegida. E isso, gente, não é um problema. Realmente, a criança, ela precisa ser cuidada, precisa ser protegida. É responsabilidade dos pais, né? Isso. Mas, infelizmente, né, as coisas às vezes se deturpam um pouco. Porque as crianças, elas estão começando a ser vistas como bibelôs, como sujeitos que são incapazes de fazer qualquer coisa por si mesma. Muitas vezes, mesmo sem querer, os pais acabam tratando os filhos como se eles não tivessem condições de fazer as coisas sozinhos. E isso acaba de uma forma não muito direta, né? Não de uma forma não intencional, muitas vezes, gerando e reforçando a crença dessa criança de que ela é incapaz. Então, o nosso senso de capacidade, que tem tudo a ver com a nossa autoestima, ela está ligado a gente conseguir se perceber como alguém que é capaz de realizar as coisas, pequenas coisas do dia a dia, as coisas que a gente está inserido ali no dia a dia, que a gente que tem que fazer. Coisas como, por exemplo, colocar a própria comida, comer sozinho, vestir a própria roupa, enfim. Coisas que têm a ver com cada faixa etária, né, especificamente. Mas quanto mais a gente faz para a criança aquilo que ela é capaz de fazer sozinho, mais a gente está transmitindo de uma forma não direta, né, de uma forma, como eu falei há um tempo atrás, de uma forma não intencional, a gente está transmitindo para essa criança essa crença de incapacidade. Tá? Por quê?
porque a criança vai incorporando a ideia de que ela não dá conta sozinha. E aí o próprio livro fala, né? Toda vez que fazemos algo pela criança, estamos tirando a oportunidade de que elas façam por si só. E quando a gente tira da criança a oportunidade dela fazer algo por si só, quando ela já é capaz de fazer, a gente está contribuindo para reforçar essa crença de incapacidade que tem tudo a ver com autoestima, tem tudo a ver, né, com desenvolvimento de uma baixa autoestima mais para frente. E quando a gente fala de TDAH, isso é muito sério, né? Isso que a gente está falando vale para qualquer criança, mas quando a gente fala de TDAH, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque muitas vezes as crianças com TDAH vão cometer equívocos, vão cometer erros, trocas, esquecimentos, né? E a gente vai acabando ficando assim um pouco intolerante para essas situações, porque isso se repetem com muita frequência e a gente acaba fazendo muito pela criança. Então a gente falou até numa live anterior, acho que na live retrasada, sobre o autoritarismo e a permissividade. E que no TDAH o que acontece? Os pais acabam oscilando muito nessa questão do autoritarismo e da permissividade. Por quê? Porque eles querem que os filhos realizem uma tarefa. O filho tem dificuldade de engajamento na tarefa ou dificuldade na realização por conta do TDAH. E aí os pais querem obrigar a criança a fazer, através do autoritarismo. Quando eles percebem que aquilo ali não tem resultado, que não adianta eles obrigarem, que a criança não dá conta, o que os pais começam a fazer? Cair na armadilha da permissividade. Então os pais começam a fazer pela criança. Então, deixa que eu faço, porque é melhor fazer do que eu ficar me estressando, mandando você fazer e você não faz. Deixa que eu faço, porque é melhor eu fazer do que eu ficar me estressando, porque você demora muito para fazer, porque você não faz do jeito certo. Então, esse ciclo vicioso, né, do autoritarismo e da permissividade, por conta das dificuldades do TDAH, acabam reforçando, sim, uma crença de incapacidade, acabam reforçando uma baixa autoestima. Então, a gente acaba fazendo pela criança o que ela é capaz de fazer. A questão não é ela não saber fazer. Muitas vezes a criança com TDAH, ela não faz uma coisa, não é porque ela não sabe fazer, é porque o engajamento dela está comprometido, a motivação, a parte de gerenciamento de tempo. Então essas habilidades, nessas funções executivas, essas habilidades que estão envolvidas aí na performance da criança, e não só no saber o que fazer, essa performance que está um pouco comprometida no TDAH acaba fazendo com que os pais façam muito pela criança. Só que a gente precisa, sim, criar oportunidades para essa criança desenvolver essas aprendizagens, desenvolver essas habilidades e ter oportunidade de realizar coisas que qualquer criança na idade dela realizaria. É claro que não é simplesmente botar ela no fogo e agora faz. Não, a gente vai oferecer o suporte necessário para que ela consiga, ok? E a gente vai falar disso logo, logo. Boa noite, Célia. É Célia, né? Minha filha não lê ainda. Minha filha não lê. Ler ainda é muito difícil. Ela tem 11 anos. Então, Célia, eu não sei se ela está fazendo algum tipo de terapia, algum tipo de atendimento, mas é importante investigar isso, tá? Que tipos de dificuldade ela tem, né? O ideal é que ela passasse por uma avaliação com um psicopedagogo ou um psicólogo que trabalhe com transtorno de aprendizagem também, né? Para avaliar que tipo de dificuldade ela tem, né? Porque realmente, crianças com TDAH têm dificuldade, costumam ter, né? Costumam ter muita dificuldade na leitura, mas a gente precisa investigar, ela já tem 11 anos, então a gente precisa investigar que tipos de dificuldades são essas, tá? Para que a gente possa oferecer o suporte necessário para ela avançar, ok? Se ela tem alguma outra comorbidade, se essa dificuldade na leitura pode ser alguma coisa ligada a um transtorno de aprendizagem como dislexia, que é muito comum,
né, está associada ao TDAH. Então, é importante investigar isso, tá? Porque dificuldade na leitura, gente, a gente chama de sintoma secundário, né? Não é sintoma de TDAH, mas os sintomas de TDAH podem gerar esse prejuízo em algumas crianças. Então é importante investigar se isso está sendo causado, né, como consequência do TDAH, se isso é algum outro transtorno, como a dislexia, ou se isso foi um problema no processo de alfabetização que não foi bem feito. A gente precisa investigar para poder avançar e oferecer o suporte necessário, tá? Célia, não tem um exame que você vai fazer. O ideal é que você procure um profissional, um psicopedagogo, né? Até psicólogo, como eu falei, até um psicólogo que trabalha com transtorno de aprendizagem, ele também pode fazer essa avaliação, né? Eu, por exemplo, como psicólogo, eu faço essa avaliação, mas o psicopedagogo seria o profissional mais indicado para você procurar, para que ele faça essa avaliação, né? E identifique o que está acontecendo, né? E possa fazer a intervenção necessária para ajudar a sua filha, tá bom? Obrigada, Adriana. Obrigada pelo carinho. Fico muito feliz aí pelo carinho e vindo de você mais ainda, né? Porque você também é uma psicopedagoga de primeira. Muito obrigada mesmo. Então, gente, seguindo aqui, né? Então, a gente tá falando o quê? Identificar as dificuldades da criança que ela tá apresentando ali e oferecer o suporte. Então, os pais, né? Qual é a ideia, né? Dentro dessa proposta aqui do livro, né? A ideia é que os pais sejam treinadores. E quando a gente fala de TDAH, gente, é isso mesmo, né? Treinadores por quê? Porque nós vamos treinar as habilidades. Habilidades nós aprendemos através de treino. É treino, né? Então, o treino é igual dirigir, gente. A habilidade de dirigir, a gente só fica craque na direção com treino. Quanto mais você dirige, mais você fica boa na direção. Você dirige com mais desenvoltura, você dirige com mais segurança, né? Você dirige de uma forma mais automática e não o tempo todo tendo que parar e pensar em cada coisa que você vai fazer. Então, os pais passam a atuar dentro desse processo, né, de desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de autonomia, como treinadores. E treinadores são aqueles que vão identificar um ponto que precisa ser melhorado, ainda que esse ponto já seja bom, né? Identificar um ponto que precisa ser melhorado e vão trabalhar a curto, médio e longo prazo para desenvolver aquela dificuldade, né? Ou aquela habilidade, desenvolver aquele ponto que precisa ser melhorado. E como que a gente treina a criança? A gente treina oferecendo para ela o suporte que ela precisa para se desenvolver. Então, assim, gente, falar de TDAH, falar de comportamento, falar de dificuldades que a criança tem no TDAH, não é você simplesmente chamar a criança e conversar. A conversa, ela é importante, ela tem o seu lugar, ela é importante. A conscientização, né, ela é essencial, né? Aquelas conversas poderosas, elas são insubstituíveis. Mas a criança não aprende pela sua conversa. A conversa, ela vai ajudar a criança a se mobilizar, a se motivar, mas não é ela que vai fazer com que a criança mude o comportamento. O que vai ajudar a criança a mudar o comportamento é o treino das habilidades que você vai promover para o seu filho, né? E a mesma coisa na terapia. A criança está lá com a psicóloga, ela também está treinando habilidades ali, ok? Mas em casa isso se torna muito mais, se amplia muito mais, porque a criança vai treinar habilidades não de uma forma artificial como é feita no consultório, mas de uma forma contextualizada nas coisas do dia a dia dela, onde ela realmente vai usar essas habilidades, tá? Ó, a Simone colocou assim: minha filha é bem esperta, sabe fazer, mas sinto que adora enrolar e quer que façamos por ela. Digo que é folgada. Como a gente vai mostrar que se ela for autossuficiente, não depende das pessoas, é isso? A vida dela vai melhorar? Simone, olha só, se você
tá fazendo por ela, né? As coisas estão acontecendo e ela faz corpo mole e as coisas acontecem, eu vou dizer pra você, a vida dela não vai melhorar se ela começar a fazer e não depender das pessoas, não. Porque já é boa, né? Ela já consegue economizar energia com as pessoas fazendo por ela, né? Então, o que a gente tem que trabalhar nessa criança, né? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: que tipo de atividade, né? Que tipo de coisas ela está enrolando? Porque a procrastinação, a fuga, né? O comportamento de fuga de atividades chatas, de atividades corriqueiras, de atividades do dia a dia, de atividades que pra gente parece coisa tão simples e boba, mas que pro TDAH é chato, é monótono, é repetitivo. Todas essas atividades roubam energia cerebral dessa criança com TDAH. E quando ela rouba energia cerebral, rouba que eu falo no sentido de que gasta muita energia, né? Rouba. Gasta muita energia cerebral, as crianças querem procrastinar, elas querem adiar. E isso não quer dizer que ela seja folgada. É claro que pode ter uma preguicinha ali no meio, pode, como qualquer outra criança, né? Às vezes a gente também dá uma procrastinadinha de preguiça, né? Isso não quer dizer que a gente seja preguiçosa. Então, assim, por exemplo, eu tô passando agora uns dias, eu tive Covid, e eu fiquei, depois que eu tive o Covid, eu ainda, se Deus quiser isso vai passar, mas eu ainda estou com um cansaço muito grande. Então, hoje, por exemplo, a minha vontade, vou ser sincera pra vocês, a minha vontade era adiar a live de hoje. Mas não porque eu não queria fazer a live, porque eu amo estar aqui. Eu amo fazer live, eu amo estar aqui toda semana com vocês. Se eu pudesse fazer a live todo dia. Não é por isso, é porque eu tô cansada, muito cansada. Eu tô trabalhando desde de manhã, já fiz vários atendimentos de manhã, de tarde, agora à noite. Então, o Covid tá me deixando muito cansada. Então, tudo que eu faço, eu tenho que parar um pouco depois para descansar. E aquilo que eu posso adiar, aquilo que eu posso deixar um pouquinho para depois, eu tô deixando. Tô fazendo aquilo que é prioridade. Por quê? Porque eu sou preguiçosa? Não. Porque eu realmente tô cansada, né? Tem coisas que é chato na nossa vida, tem dia que a gente vai fazer, mas tem dia que a gente não vai estar afim de fazer. E isso não quer dizer que a gente é folgado ou que a gente é preguiçoso. Não, né? Mas assim, o que a gente precisa entender é tudo que para as pessoas que não têm TDAH pode até ser chato, mas a gente faz porque é do dia a dia e a gente tem que fazer mesmo. Para uma pessoa com TDAH, fazer isso é muito mais custoso. Fazer coisas do dia a dia é mais simples, é muito mais custoso do que para uma pessoa que não tem TDAH. Okay? Eles gastam muito mais combustível cerebral. Por isso que a tendência é procrastinar, é evitar, é adiar. E quando encontra uma família que, ao invés de dar o suporte necessário para que ela tenha energia e motivação para se engajar nessas tarefas e cumprir, ainda que ela não goste, ainda que ela não esteja afim, encontra uma família, pelo contrário, né, que vai fazer por ela, que se ela der uma procrastinada, se ela der uma enrolada, se ela der se ela ficar meio folgadinha, a mãe vai lá e faz, ou alguém vai lá e faz por ela, aí que ela não vai fazer mesmo. Por quê? Porque aquele comportamento foi reforçado, e todo comportamento que é reforçado tende a se repetir, ok? Por quê? Porque ela conseguiu o objetivo dela, que é fugir da demanda, né? Fugir da tarefa, ou pelo menos adiar a realização da tarefa, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para esse conceito de que os pais são os treinadores, né? Então, nós vamos desenvolver habilidades, desenvolver comportamentos. Comportamento a gente não desenvolve de um dia para o outro, a gente vai treinando essa criança até que ela atinja autonomia naquilo, tá bom? Então, o suporte que a gente vai oferecer é que vai ajudar essa criança a executar aquela tarefa que, naquele momento, ela ainda não consegue fazer sozinha. Então, dentro de um treinamento, eu já fiz várias lives sobre isso, já fiz vários posts sobre isso, vou fazer novamente o post sobre isso, que é o treinamento através da instrução direta. O que é isso? São 3 etapas no treinamento.
Primeira etapa, a criança aprende por observação. A criança aprende com alguém sendo modelo. Então, por exemplo, a mãe quer que a criança arrume a cama. E toda vez é um estresse porque a criança não sabe arrumar a cama, arruma de qualquer jeito e tudo mais. Então, a mãe vai treinar essa criança por um tempo. Não é um dia, 2 dias, é um período. Então, a mãe vai lá e a primeira etapa do treinamento é o modelo. Então, a mãe vai arrumar a cama e a criança vai ver. E ela vai arrumar a cama e ela vai orientando. Olha, estica o lençol assim, tal. Depois faz isso, faz aquilo. E durante um tempo, alguns dias, a mãe vai fazendo esse movimento, né, de treinar a criança através de um modelo. A criança observa, a mãe faz e a mãe vai dando orientações ali de como isso vai ser feito. Até que a gente pula para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa da experimentação. O que é experimentação? É a criança colocar a mão na massa, experimentando. E essa experimentação, ela requer o monitoramento do adulto. Então, a criança vai fazer, ela vai arrumar a cama, mas ela vai arrumar a cama com o monitoramento da mãe. Então, a mãe vai estar junto com ela, a criança vai arrumando e a mãe vai dando o suporte necessário. Então, a criança está esticando o lençol, a mãe vai lá e ajuda um pouquinho, estica um pouco mais. Não é que a mãe tem que ficar botando defeito em tudo que a criança faz e nem ficar, não filho, puxa mais, não filho, não é para isso, gente, senão fica chato, né? A criança vai fazendo e a mãe vai dando os toques, tá? Sem interferir muito, porque se ela interfere muito, fica muito pesado para a criança. Parece que você está criticando tudo que ela está fazendo. Então hoje, você está treinando ela hoje, foca lá no esticar o lençol, no outro dia você fala sobre outra coisa. E aí você vai deixando a criança experimentar e você vai estar ali dando, né, a sua orientação nesse momento. E aí, quando você percebe que a criança já está conseguindo fazer de uma forma legal, e aí uma forma legal não quer dizer que seja perfeito, porque primeiro que perfeição não existe, e segundo que criança é criança, e criança com TDAH é criança com TDAH, né? Não vai deixar de ter TDAH porque a gente está treinando ela. Ela vai melhorar muito, mas vai continuar tendo TDAH. Então vão ter dias que a coisa vai meio que pode desandar. Então você vai passar para a terceira e última etapa do treinamento, que é a etapa da autonomia, que é quando a criança consegue fazer sem que você fique ali do lado dela o tempo todo. Então você ainda vai monitorar, mas você não vai precisar ficar ao lado dela o tempo todo como na segunda etapa. Então a criança vai arrumar a cama e você depois vai fazer no final o monitoramento, a checagem, ver se faltou alguma coisa, né? Dar uma dica de alguma coisa, ou enfim. Mas você não vai ficar interferindo o tempo todo. A criança vai ter autonomia de fazer sozinho. Só que isso, gente, é treino. Então, assim, a gente pode escolher fazer esse treinamento que dá trabalho, a gente sabe disso. Ou a gente pode não treinar a criança e ficar fazendo por ela a vida toda e sabendo que quando ela for adulta, ela vai ter dificuldade com isso, né? Ou a gente pode querer que ela faça na marra e ficar todo dia tendo aquela guerra, porque a gente quer obrigar a criança a fazer e ela não faz, e a gente quer que faça e ela não faz, e ela não faz do jeito que a gente quer, enfim. Então a gente tem opções, né? Agora, as consequências de cada opção vai depender do preço que a gente quer pagar. Então, se a gente quer um filho que desenvolva habilidades, que mude comportamento, nós temos que investir tempo e energia para fazer o treinamento daquilo que a gente quer que ele desenvolva. Porque ele não vai desenvolver isso sozinho. E isso é uma coisa interessante que o livro fala assim, né? Quando a criança é pequena, parece que ele não consegue fazer nada. Então eu tenho que botar o prato dele na pia, eu tenho que colocar a roupa dele, eu tenho que fazer tudo por ele. Aí quando ele vai chegando lá perto da adolescência, de repente eu decido que é a hora dele fazer as coisas sozinho. E aí eu fico querendo que meu filho adolescente, minha filha adolescente, que nunca lavou o próprio copo, que só bebe água quando eu levo o copo e dou na mão, comece a fazer as coisas dentro de casa. E aí começa a guerra da adolescência. Por quê?
porque eu não preparei essa criança para ir assumindo responsabilidades aos poucos, de acordo com a sua idade. E eu não fui preparando essa criança no desenvolvimento de habilidades que são importantes para que ela consiga realizar aquelas tarefas que são exigidas dela, né, que são de responsabilidade dela naquela idade também. Então, gente, é claro que se você tem um filho hoje adolescente e nunca fez isso, e agora você está se dando conta, tem como resolver? Tem como remediar isso? Claro, claro. Senão a gente também desistiria da vida, né? Claro que tem como você correr atrás do prejuízo. Mas quando isso é feito cada vez mais cedo, melhor. Melhor. Porque vai dar menos trabalho, porque você vai ter muito mais resultado do que quando você começa já depois, né? Então, o livro ele também vai falar sobre isso, né? Quando as crianças são pequenas, a gente faz tudo por elas. E depois, quando elas crescem, a gente quer que elas façam tudo sozinhas. Será que isso vai dar certo? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não é assim. Então, a gente precisa começar desde os pequenininhos. Claro que cada idade tem o seu nível de responsabilidade, tem o seu nível de autonomia, mas a gente também sabe que cada idade é uma base para a idade seguinte. Então, o que eu construo hoje no meu filho, que tem 4 anos, que eu construo hoje de habilidade de autonomia, vai ser base para o meu filho quando ele tiver 6 anos. E vai ser base para quando eu tiver 8, 9, 10, 15, 20, 30. É cumulativo, né? Então, a gente pensar que uma etapa do desenvolvimento, ela serve de base para a próxima etapa. Uma etapa de desenvolvimento serve de base para a próxima etapa. E quando aquela etapa de desenvolvimento não é bem trabalhada, a criança não desenvolve as habilidades necessárias, não desenvolve a autonomia necessária para aquela faixa etária, isso vai fazer falta na idade seguinte, né? Na fase seguinte. Isso vai fazer falta. E aí a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, né? E correr atrás do prejuízo dá muito mais trabalho, ok? Perguntas, meninas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não sei se vocês chegaram a ler esse capítulo, mas se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui. Uma outra coisa que o livro traz é em relação à questão da educação não violenta, que muitas vezes as pessoas confundem, né? A gente falar educação não violenta e tudo mais, comunicação não violenta, da gente falar manso com a criança. Então a gente tem que falar baixinho, a gente tem que falar manso, a gente não pode brigar com a criança, a gente não pode chamar atenção, a gente tem que botar a criança no colo. Gente, educação não violenta não diz respeito a isso. É claro que quando a gente está falando de educação não violenta, a gente está falando de uma comunicação que tem um cuidado com a sua forma de expressar, que tem um cuidado com as palavras que vai usar, né, com a linguagem não verbal. Claro que isso tem a ver, mas educação não violenta não é falar manso com a criança e nem falar só o que a criança quer ouvir, né? Não é dizer só sim. Dizer não também faz parte da educação não violenta, né? Ela é não violenta por quê? Porque ela não vai agredir o nível de desenvolvimento que aquela criança está. Ela não vai violentar essa criança no seu desenvolvimento. Então, é a gente entender que a criança está em desenvolvimento e que por estar em desenvolvimento ela não está pronta, a autonomia dela não é 100%, ela ainda está aprendendo, né? Desenvolvendo essa autonomia, desenvolvendo esse cérebro ainda. Então, muita coisa ela não vai dar conta por conta desse cérebro que está se desenvolvendo. É a gente respeitar os níveis de desenvolvimento dessa criança, mas não só respeitar no sentido de então é assim mesmo e ponto. Não, é respeitar no sentido de que a gente vai estar sempre levando ele em consideração, mas estimulando para que ela avance para o nível seguinte, ok? Então, educação não violenta é isso, é a gente não ultrapassar etapas,
né? Exigir da criança que está numa etapa coisas que são de outra, mas também não deixar a criança naquela etapa como se ela estivesse numa etapa anterior. É a gente respeitar a criança no nível de desenvolvimento que ela se encontra, sempre trabalhando para que ela desenvolva um novo nível. Isso é uma educação não violenta, é preparar o filho para a vida. Por quê? Porque hoje ele está aqui, mas no futuro ele vai para a vida, ele vai constituir a própria família, ele vai ter o seu trabalho, ele vai ter sua casa. E aí? Como é que vai ser se você não estiver lá para fazer tudo por ele? Será que ele vai fazer sozinho? Então, quando a gente fala de crianças com TDAH, né, muitas mães têm esse medo, né? O que vai ser do meu filho se eu não estou com ele para fazer tudo para ele? Sozinho ele não dá conta. Gente, o TDAH não é impeditivo de sucesso, não é impeditivo de felicidade, não é impeditivo de autonomia. Não é. Ele é um obstáculo, é um dificultador, mas não é um impeditivo. Então, quando a gente fala de educação não violenta, todos esses capítulos, são 7 capítulos desse livro, a gente está no 4º, todos os capítulos vão falar sobre uma coisa: educar a criança, respeitando o nível de desenvolvimento que ela está e promovendo o desenvolvimento de habilidade para que ela avance para a fase seguinte. E isso envolve... Eita, meus cachorros estão brigando. E isso envolve... Eita. Gente, só um minutinho que eles estão se batendo aqui. Peraí. Gente, desculpa, mas ele agora tá latindo, não vai parar não. Então vamos lá. Então assim, é a gente dar ferramentas e habilidades para essa criança que serão necessárias para que elas possam vivenciar os desafios de cada faixa etária, de cada estágio do desenvolvimento dela, né? E a gente oferecer essas ferramentas, esse suporte, não quer dizer que a gente vai fazer por elas. Quer dizer que a gente vai ensinar para que elas possam utilizar no dia a dia. Num primeiro momento, muitas vezes a gente vai ter que ser esse modelo, né? Esse modelo onde a criança vai observar, vai olhar, vai perceber como se faz e depois ela vai começar a fazer sozinha. Mas a gente precisa sempre trabalhar com essa perspectiva de que eu não estou fazendo por ele, eu estou fazendo com ele. Ainda que ele esteja observando, ainda que ele esteja só vendo como eu faço, eu estou explicando aqui, mas ele está aqui junto comigo. Ele está dentro do processo. E isso é algo que vai fazer toda a diferença, tá? Agora parou a latição. E mais para o final do capítulo, o livro vai abordando o seguinte, né? A autora vai abordando o seguinte, que se a gente espera que as crianças façam boas escolhas, a gente precisa trabalhar isso desde a infância. Então, como que a gente pode esperar que uma criança faça boas escolhas na vida adulta se nós passamos a infância toda dela escolhendo por elas, né? Ah, seu cachorrinho também tá aí te atrapalhando, Simone? É isso aí. Eles querem atenção, né? Então, se a gente quer, né, que as crianças, né, que os nossos filhos façam boas escolhas na vida adulta, a gente não pode passar a vida toda deles, né, a infância toda deles escolhendo por eles. É o que a gente estava falando no início, né? Será que a educação que eu estou oferecendo para o meu filho hoje está promovendo o desenvolvimento de habilidades necessárias para que ele seja no futuro aquilo que eu espero que ele seja? Né? Para que ele consiga fazer boas escolhas, para que ele consiga realizar seus sonhos, seus projetos, para que ele consiga, né, viver a vida adulta com uma boa performance, né? Claro que todos nós temos as nossas dificuldades, pontos que a gente precisa melhorar, isso é óbvio, né? Não, a gente não está falando aqui de perfeição, mas a gente está falando de um mínimo de performance, né, que
vai aí garantir que a gente tenha uma vida adulta um pouco mais tranquila. E a gente só vai conseguir se a gente começar a desenvolver isso desde pequeno. Então, quanto mais a gente tem isso claro na mente, né? Por isso que eu pedi para vocês fazerem esse exercício em outras lives. Pare um momento, pense. O que eu estou fazendo está contribuindo ou está sendo impeditivo? Né? O que eu estou plantando vai gerar esses frutos que eu quero? Ou eu tenho que mudar as minhas sementes? Ok? Isso é importante da gente pensar, né? Então, se eu quero filhos que façam boas escolhas, eu preciso, dentro do nível de entendimento, de desenvolvimento, de autonomia que meu filho se encontra hoje, oferecer possibilidades de escolha, né? Claro que eu não vou oferecer um mundo para ele, como acontece muito, né? E querer que ele vá escolher com maturidade, né? Diante de tantas opções, diante de tanta oferta, né? Não adianta eu querer isso, ele não tem condições disso. Mas eu posso, por exemplo, pegar uma criança pequena e dar 2 opções de roupa para ela e pedir para ela escolher qual que ela quer vestir, né? Então, isso já é você treinar a criança a escolher, né? Pensando nas consequências que aquela escolha vai trazer para a vida dela. Se eu escolher a roupa tal, o que pode acontecer, né? Quais são os prós e contras? Se eu escolher a outra roupa, o que pode, né, acarretar para mim? Então, isso já é um treino de vida. E conforme essa criança vai crescendo, essas escolhas vão ficando cada vez mais refinadas, vão ficando mais complexas, né? Porque o nível de maturidade dela vai aumentando, nível de autonomia e tudo mais, compreensão do mundo, né? E aí, fazer boas escolhas envolve pensar nas consequências. Eu só consigo fazer uma boa escolha se eu puder pensar nas consequências que aquela escolha vai trazer para mim. E se eu estou disposta a pagar o preço. Porque toda escolha envolve abrir mão de alguma coisa. E toda escolha envolve prós e contras. E isso, gente, é algo que a gente precisa, desde pequeno, trabalhar nas crianças, para que elas possam fazer boas escolhas pensando nas consequências. Isso é um treino. Para quando ela chegar lá na vida adulta, que ela tiver que escolher sozinha, sem o seu monitoramento, sem a sua interferência, ela possa fazer boas escolhas, pensando naquilo que a escolha dela vai acarretar para a vida dela e para a vida das pessoas que estão no entorno dela, né? E aí, por que a gente precisa tanto treinar isso? Né? Eu já dei um motivo aqui, mas eu vou dar um outro motivo. Crianças com TDAH têm muita dificuldade de de perceber consequências dos seus comportamentos, de perceber causa e efeito. O que eu faço gera isso. Eles têm dificuldade de perceber isso. E aí, sabe o que isso acaba gerando para a vida dessa criança e mais para frente do adolescente, do adulto? Uma série de problemas. Por quê? A criança, a pessoa que não consegue, que tem dificuldade, né? Não é que ela não consiga, ela tem dificuldade de dimensionar que aquilo que ela faz tem consequência, ela não vai pensar muito bem nas coisas que ela vai fazer e ela vai se colocar muito mais em perigo. Então, por que TDAH tem muitos problemas com drogas, muitos problemas de gravidez precoce, né, na adolescência, tem muitos problemas com acidentes, né? É muito comum as mães de TDAH falarem assim, ele não tem medo do perigo, ele se coloca em situação de perigo o tempo todo, e ele não percebe que aquilo ali que ele está brincando pode machucar alguém ou pode machucar ele. Não, ele não percebe. Ele está tão focado no aqui e agora que ele não percebe a consequência que pode vir depois, né? Então a gente precisa ajudar essa criança a desenvolver essa capacidade. Essa capacidade de, toda vez que ele for tomar uma atitude, que ele for fazer uma escolha, que ele for, né, realizar alguma coisa, pensar nas consequências, porque isso é o que a gente faz todos os dias, o tempo todo.
E como que a gente vai treinar essa criança para isso? Como que a gente vai ensinar essa criança? Primeiro, fazendo esse movimento de raciocínio, né, de parar para pensar, de treinar esse pensamento junto com ela, está sempre ajudando essa criança a pensar, tá, filho, e se você fizer isso, o que pode acontecer? Mas e se você não fizer, o que pode acontecer? Vamos lá, vamos pensar, o que seria melhor? E permitir que essa criança vivencie essa consequência. Porque hoje, o que está acontecendo muito na educação de crianças é os pais retirarem a consequência do comportamento dos filhos. E aí os filhos, além de não perceberem que tem consequência, porque o TDAH tem essa dificuldade, eles não vivenciam. E aí, por não vivenciarem, aí que eles não percebem mesmo. Até chegar uma hora que a consequência é tão grave que os pais não vão conseguir remover, e aí essa criança, esse adolescente, esse adulto vai ter que dar conta, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho noção de consequência do meu comportamento, então eu tenho sexo sem ser sexo seguro na adolescência, e daqui a pouco eu engravido. E aí? Essa menina vai ter ou não vai ter que vivenciar essa consequência? Na marra, ela vai ter que vivenciar, ela vai ter que carregar 9 meses, ela vai ter que passar pelo parto, ela vai ter esse filho. Então, chega uma hora que a gente vai tentando, né, resolver os problemas da criança, evitar que ela sofra, evitar que ela sinta dor, evitar que ela tenha problema, mas chega uma hora que não tem como, gente. Tem uma frase aqui do livro, eu vou ler para vocês, tá? Capítulo 4, página 82, ele fala assim, ó. Enquanto cobrimos as pedras do caminho com almofadas e os impedimos de reconhecer os desafios, de lidarem consigo próprios e de se levantar após as quedas, enquanto nos esforçamos para fazê-los felizes, nós os tornamos frágeis e despreparados para lidar com todas as infelicidades que certamente acontecerão. Gente, isso aqui é seríssimo. Enquanto a gente estiver colocando a almofada no caminho, né? Nas pedras, em cima das pedras, para eles não caírem, não se machucarem, não vivenciarem a frustração. Quanto mais a gente vai fazendo isso, quanto mais a gente estiver se esforçando para que eles sejam felizes, mais a gente vai estar tornando essa criança frágil, despreparada para lidar com as infelicidades. A criança pode ser muito feliz, porque você está tirando todos os problemas da vida dela. Mas no dia que ela encontrar um obstáculo, ela desmorona, porque ela não sabe lidar. Enquanto a vida dela estiver tudo certinho, ela é feliz da vida. Mas a hora que tiver alguma coisa que sai fora daquilo que, né, que sai do script, ela desaba. Porque ela não foi preparada para lidar com os obstáculos da vida, com as pedras do caminho, com as infelicidades que todo mundo vai vivenciar em algum momento. Ok? Então, trabalhar com essas consequências é muito importante para que a criança comece a aprender isso, a conseguir perceber causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito. Primeiro a gente trabalha a criança antes, para que ela consiga parar e pensar. Então a gente trabalha até com aquela metáfora do semáforo, né? Pare, pense, haja. Né? A gente trabalha muito isso no consultório, né? Treina a criança para isso. Controle dos impulsos, que é tão comum em TDAH. Pare, pense, haja. Então, nesse pensar, a gente vai ponderar. Tá, eu tenho essas opções, eu vou fazer essa escolha, o que isso vai me causar de benefício, de malefício, o que isso vai trazer de impacto para as outras pessoas e tal. A gente vai treinando preventivamente, antes da escolha, isso. Mas depois que a criança escolheu, a gente também precisa deixar ela vivenciar
as consequências. Isso não quer dizer que você vai deixar a sua criança quebrar a cara e deixar ela sofrer. Não é isso, gente. Mas você vai deixar ela experimentar um nível de consequência. Ok? Um nível, claro, que não vai agredir aí a sua integridade física, mental, né? Óbvio. Mas lidar com frustração é essencial. É essencial. E aí, no final do livro, ele vai falar o seguinte. Ele vai dar 3 dicas, né? De como a gente pode trabalhar essa questão da autonomia, né? E desenvolver, né? Promover esse desenvolvimento. Primeiro ele vai falar o seguinte: reconheça a dificuldade do desafio e encoraje. Por que ela fala sobre isso? Porque muitas vezes a gente acha que as coisas são fáceis, porque pra gente é fácil, ou porque pra gente foi fácil quando a gente era criança. E a gente esquece que a gente está lidando com uma outra pessoa, uma outra criança, diferente da criança que nós fomos. E a gente está lidando com uma criança que tem um transtorno. O cérebro dela tem uma forma de funcionar que é diferente da nossa. Então a gente precisa levar isso em consideração. Então a atividade, a tarefa, ser fácil é muito relativo. Tomar banho, escovar o dente, fazer o dever de casa, enfim, guardar o uniforme depois que chega da escola, não deixar o tênis espalhado na sala, guardar o brinquedo, pra gente pode ser uma coisa muito simples. Mas para o TDAH isso pode ser um tormento, porque são coisas chatas, monótonas, repetitivas, que gastam o combustível cerebral dessa criança. E para ela realizar, ela vai ter que gastar muito mais combustível cerebral do que uma outra criança. Então, reconheça a dificuldade que as tarefas do dia a dia têm para o seu filho com TDAH, para que as tarefas corriqueiras, que as tarefas monótonas, repetitivas, né? Enfim, que essas tarefas, elas têm um grau de dificuldade para o TDAH. E encoraje. E encorajar não é você estar lá no degrau de cima, o filho lá no degrau de baixo e você ficar lá de cima. Vem, filho, você consegue, filho. Vem, filho. Não é isso. Isso não é encorajamento, gente. Hoje eu estava fazendo uma supervisão com uma psicóloga e ela estava relatando o caso, né, do paciente dela e a mãe falou para ela que elogiava muito o menino, o filho, que elogiava muito o filho. E aí a gente foi analisando a fala da mãe e, na verdade, a gente entendeu que a mãe não estava elogiando o filho. A mãe estava querendo que o filho fosse como ela deseja. Não era elogio. Porque, preste atenção, gente, na diferença. Vê se vocês conseguem perceber. O filho está fazendo uma coisa de errado. Aí a mãe fica: filho, você é maravilhoso. Você é muito inteligente. Você consegue. Você não precisa errar desse jeito. Você sabe fazer. Isso é uma coisa. Agora, o filho fez uma coisa de bom e a mãe foi lá e falou: filho, parabéns, você conseguiu, ótimo, você se esforçou. Então, assim, é muito diferente. O filho está aqui num comportamento, a mãe está aqui falando: filho, você está fazendo errado por quê? Você pode, você consegue, você não é assim. Então, encorajar não é você estar lá em cima e chamar a criança para subir. É você estar lá em cima, descer os degraus, ir lá do lado da criança e oferecer o suporte para que ela consiga subir e chegar lá em cima junto com você. Isso não quer dizer que você vai ter que descer, pegar a criança no colo e subir com a criança. Não é isso. Isso muitas vezes acontece, mas não é isso. É você descer no nível de desenvolvimento que a criança está e você oferecer o treinamento, o suporte que ela precisa para ela subir cada degrau. Isso é encorajar. Isso é encorajar. Ok? Você tá lá em cima, a criança cá embaixo, você gritando para ela: sobe, sobe, sobe.
né? Pensa assim, você tá lá em cima e aqui é uma escada. E a criança tá lá embaixo, um cadeirante tá lá embaixo da escada e você fica, vem, sobe, sobe. Ele vai subir? Não. O que você vai ter que fazer? Descer, ir lá, criar alguma estratégia para ele conseguir subir. Porque não adianta você botar ele nas costas e subir com ele nas costas. Vamos criar uma estratégia, sei lá, uma rampa, alguma coisa que vai ajudar, que vai dar o suporte para que essa criança, esse cadeirante consiga subir. Ok? Então é isso que a gente deve fazer. Reconhecer a dificuldade da tarefa, né? Os desafios que aquela tarefa traz para quem tem TDAH, que não são iguais para quem não tem. Encorajar, né? Encorajar é dar suporte, é acreditar que ainda que ele tenha muitas dificuldades, ele tem condições se você der o suporte necessário. Segundo, ensinar e não fazer pela criança, né? Que é o complemento do que a gente está falando. Então, ensinar e não fazer pela criança é tudo que a gente já falou aqui, que é o tempo de treino, né? É você ensinar, e ensinar exige paciência, exige repetição, muitas vezes, né? E não fazer pela criança. É ensinar ela a subir a escada até lá em cima, e não pegá-la no colo e levar até lá em cima. E a terceira, valorizar os esforços. Nem sempre a criança vai conseguir, né? Às vezes ela vai demorar um tempo para conseguir. Ou às vezes ela vai conseguir num dia, no outro dia não. Mas a gente não está preocupado aqui somente com os resultados. A gente está preocupado com o engajamento da criança, com o esforço que ela depositou naquilo. Então valorize os esforços. Valorize as tentativas, valorize o engajamento. Essa criança está mobilizando, né, o seu aparato mental para dar conta de coisas que para elas são desafiadoras, são difíceis. Então valorize isso através, né, do reforço positivo, da validação dos comportamentos, né, e de recompensa quando for necessário. Porque aí, o que vai acontecer? Essa criança vai entender que toda vez que ela se esforça, toda vez que ela, né, tenta fazer aquilo com vontade, com esforço, ainda que ela não consiga fazer da melhor forma possível, ela vai ter uma consequência positiva, que é a valorização, que é o reforço, que é a recompensa. E isso vai motivá-la a repetir o comportamento. Ok? Então, essas três dicas, né, que o livro traz amarram tudo que a gente falou, né? Reconheça as dificuldades das tarefas, que é desafiador para o TDAH. Escovar um dente é mais desafiador para o TDAH do que para qualquer outra criança, porque exige dela um engajamento que ela não dá conta muitas vezes, né? Exige dela um engajamento muito maior do que em qualquer outra criança. E que a gente precisa respeitar isso e encorajar, né? Criando condições para que ela consiga se mobilizar o seu recurso interno, cognitivo, para se engajar naquela tarefa. Ensinando, treinando a ela a ter aquele comportamento e valorizando o esforço, através da recompensa, do reforço positivo e principalmente, né, da validação, do reconhecimento, do seu reconhecimento em relação ao comportamento dela. Ok? Gente, falei muito, né? Falo, dá aquele cansacinho, descansa um pouquinho, volto para falar de novo. Alguém tem alguma pergunta? O que vocês acharam? O que vocês acharam sobre a nossa live de hoje, sobre o nosso 4º capítulo? Falei alguma coisa que não tem nada a ver, que vocês acham que não concordam, ou não, que vocês acham que concordam, ou vocês estão muito quietinhas, vocês são muito faladeiras, ou vocês estão muito quietinhas. Estou até estranhando. Tá todo mundo cansado também? Quero aproveitar enquanto vocês estão aí para colocar a mensagenzinha de vocês de finalização da live. Aproveitar para convidar vocês, né? Toda quarta-feira a gente está aqui às 19 horas, nosso Papo de Mãe TDAH.
Semana que vem nós vamos para o 5º capítulo do livro. Para quem está entrando agora aí, ó, esse livro aqui que nós estamos lendo juntas, nós vamos ler o 5º capítulo na semana que vem. E o 5º capítulo fala sobre a obediência. Muito além da obediência é o título do 5º capítulo. Então a gente vai falar sobre isso, né? Que é uma coisa muito importante aí para quem tem filhos com TDAH, né? Tem muito essa coisa do filho ser desobediente, o filho não obedece, o filho não obedece. Mas a gente vai entender que educar filhos, né, e principalmente com TDAH, vai muito além da obediência. A gente já falou isso em outras lives, mas a gente vai esmiuçar isso melhor na semana que vem. E eu aproveito que tem algumas psicopedagogas aqui me acompanhando para convidar essa semana a nossa live para as profissionais, professoras, psicólogas, psicopedagogas. Não vai ser na sexta-feira, vai ser no sábado, às 17 horas. E nós vamos falar, gente, tá imperdível essa live para os profissionais. Vai ser lá no meu canal TDAH para profissionais, perfil do Instagram, TDAH para profissionais. Você que é mãe, convida a professora do seu filho, convida a psicóloga, a psicopedagoga, enfim, pra gente estar sábado, né? Nessa live a gente vai falar sobre os 5 passos do diagnóstico eficiente do TDAH, ok? E nesses 5 passos do diagnóstico eficiente do TDAH eu vou mostrar um monte de ferramentas, instrumentos que a gente pode utilizar no consultório, que a gente pode utilizar na escola para ajudar nesse processo diagnóstico, tá bom? Então, estejam convidadas. E você, mãe de TDAH, quiser participar também, está convidada. Podemos encerrar? Acho que sim, né? Então, gente, um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui mais uma semana. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E semana que vem a gente volta aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, quarta-feira, 19 horas. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.